Nós começamos essa edição do Hora H falando da situação de Daniel Vorcaro. Hoje tivemos duas novidades. A primeira, o advogado que assumiu há poucos meses para negociar a delação premiada de Vorcaro deixou o caso. Nós já vamos tratar disso. A segunda novidade, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no STF, autorizou a volta de Vorcaro para uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele estava nessa cela, foi para uma cela comum, com a vida bem mais dura, e agora recebe autorização para voltar para a sala, uma espécie de sala especial. A gente vai começar por essa decisão do ministro André Mendonça, com a nossa repórter Gabriela Veras, que chega aqui ao Hora H. Gabriela, boa tarde, bem-vinda. Sabemos a motivação da decisão de André Mendonça? Oi, Thaís. Ótima tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está aqui na nossa companhia. Estou, inclusive, aqui com a decisão do ministro André Mendonça, que liberou hoje, a recondução de Daniel Vorcaro da cela comum para uma cela especial, a cela onde ele estava anteriormente, A gente relembra rapidamente, antes de detalhar esta decisão do ministro André Mendonça, que Daniel Vorcaro foi levado à cela comum no início desta semana, na segunda-feira à noite. Desde então, ele vinha fazendo algumas reclamações com relação à estrutura, às instalações para a sua equipe de defesa. Essas reclamações foram, portanto, repassadas para o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. E nesta decisão, o ministro leva principalmente isso em consideração, essa questão com relação às instalações. Num dado momento, ele diz que a defesa, em nova manifestação, informa que a transferência efetivamente ocorreu e a defesa descreve o local como inadequado por ser desprovido de chuveiro e janelas, com iluminação artificial precária e paredes mofadas em razão da ausência de circulação de ar. Além disso, um outro ponto destacado aqui na decisão do ministro André Mendonça foi com relação à segurança de Daniel Vorcaro, um ponto alegado pela defesa, falando que na cela comum Daniel Vorcaro não se sentia tão seguro assim e que por isso essa transferência era esperada, porque as repercussões são grandes com relação ao caso do Banco Master, principalmente depois de as repercussões envolverem nomes grandes da política. Então, essa questão que foi elencada pela defesa foi acatada pelo ministro André Mendonça, que intimou a Superintendência da Polícia Federal para que reconduzisse Daniel Vorcaro de forma urgente para a cela especial. Como eu disse, ele estava na cela especial até segunda-feira à noite, ou seja, ele passou menos de uma semana nessa prisão comum, nessa cela comum. A gente traz aqui também, Thaís, uma questão que as autoridades já vinham apontando, os investigadores, falando que seria ali um pouco mais difícil ter qualquer tipo de acordo de delação premiada com Daniel Vorcaro em uma cela comum, porque ele não teria tanto acesso assim aos advogados como na cela especial, que tem um período maior para visitar Daniel Vorcaro. E de fato isso aconteceu, há alguns dias. A gente inclusive repercutiu aqui, os investigadores da Polícia Federal anunciaram para o ministro André Mendonça que rejeitaram a proposta de delação por não haver nenhuma novidade, mas essa questão da delação ainda está sob análise da Procuradoria-Geral da República. Volto com você. Muito obrigada, Gabriela. Até já. Olha, agora sim nós vamos falar da outra novidade, que é a mudança na banca de defesa de Daniel Vorcaro. O advogado José Luiz Oliveira Lima, que é conhecido no mercado como Juca, anunciou hoje que deixou o caso. Ele estava há pelo menos cerca de 2 meses com Vorcaro, ou menos do que isso, e ele foi o responsável. Ele assumiu o caso para assumir essa negociação pela delação premiada de Vorcaro. Essa movimentação veio 2 dias depois da Polícia Federal rejeitar a proposta de delação, como a Gabriela Veras acabou de dizer. Quem vai nos dar mais detalhes dessa decisão, é o nosso analista em Brasília, Jonas Maia. Esse é mais um revés na situação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O outro advogado que também compõe essa banca de defesa, Sérgio Leonardo, continua e por hora sozinho nessa negociação com uma colaboração premiada
para a PGR, Procuradoria-Geral da República. Essa saída do Juca, José Luiz Oliveira, vem 2 dias após a rejeição formal por parte da Polícia Federal da proposta de delação premiada apresentada pela defesa. Na avaliação de investigadores, houve omissão de fatos, omissão de nomes e uma tentativa de Vorcaro de blindar alguns nomes que já são de conhecimento da investigação dentro da Operação Compliance Zero. Vorcaro está preso desde março. Ele foi preso em São Paulo, veio para Brasília, ficou na penitenciária federal, que é de segurança máxima, e após a entrada do agora ex-advogado José Luiz Oliveira, ele assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a PGR e foi transferido de helicóptero para a Superintendência da Polícia Federal. Lá ficou durante 2 meses em uma sala de estado maior, que já foi ocupada, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com ar-condicionado, com um frigobar, um banheiro privativo, um armário e também uma janela para o jardim da Polícia Federal. A partir de agora, com a saída do seu principal advogado, Vorcaro se vê em uma nova situação, em uma negociação apenas com a PGR, que também pode rejeitar uma proposta de delação premiada. Tem muita fragilidade ainda nessa relação, né? Ontem nós tratamos aqui, por exemplo, da possibilidade de Daniel Vorcaro apresentar um plano de reparação ou de devolução bilionária, 40, 50, até 60 bilhões de reais. Então, a gente ainda vai entender onde é que a PGR continua enxergando motivo para seguir com essa negociação. Mas agora, vamos conversar com o nosso analista lá em Brasília, o Matheus Teixeira, que chega aqui no Hora H. Ei, Matheus, boa noite para você, bem-vindo. Matheus, a ida do advogado Juca, do José Oliveira, ela foi vista por muita gente como assim, olha, agora a delação vai, né? Ele é conhecido como advogado aguerrido, enfrenta os ministros do Supremo Tribunal Federal, já ouvimos em atuação várias vezes, inclusive recentemente na defesa de Walter Braga Neto. O que essa saída dele sinaliza? Qual é a leitura que está sendo vista em Brasília? Thaís, boa noite a você, todo mundo que nos assiste. Exatamente, a percepção é de que Daniel Vorcaro tenta destravar a delação, recomeçar a negociação com outro advogado, porque todas as informações de bastidores dão conta de que José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, não tinha uma boa relação com André Mendonça. A gente sabe que os ministros do Supremo também dão aula em universidade, muitas vezes têm uma relação boa com advogados também da elite, da advocacia. Eles têm, portanto, essa relação aí de bastidores, mas que nunca foi com André Mendonça a melhor relação de Juca dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, ele mantém uma relação próxima com outros ministros, mas com André Mendonça nunca foi o mesmo. E essa relação, que nunca foi de proximidade, no decorrer do processo, desde o começo da ação, foi piorando, foi se deteriorando. Eles tiveram alguns despachos públicos, né, anunciados publicamente, que ele iria até o relator, fazer os pleitos ali da defesa, mas o que eu consegui apurar é que nenhum desses encontros foi bom. O clima pesou, não havia uma mínima sintonia. Sintonia talvez não seja a palavra, né? Porque não cabe a um ministro ter sintonia com o advogado, mas não tinha aquela relação de maior respeito, de deferência um ao outro, pelo contrário. E isso prejudicou também a relação da defesa de Daniel Vorcaro como um todo com o relator do caso, o ministro André Mendonça, e, consequentemente, reduzem-se as chances de homologação da delação premiada ou ali de algum benefício que pode partir do relator a pessoa que está sendo investigada. Portanto, um dos motivos, um dos fatores que mais pesou foi justamente esse, o fato da relação do advogado com o ministro ter se deteriorado ao longo do tempo. Nunca foi das mais próximas e foi piorando, e isso também prejudicaria a questão da delação premiada, da homologação, que já tinha frustrado os policiais federais, tanto é que rejeitaram a delação, apesar da PGR continuar a negociação, e isso sim foi um dos fatores que mais pesou na saída de José Luiz Oliveira dessa defesa, uma defesa importante. Ele vinha tendo uma vitrine, né, porque todo advogado quer aparecer, até para o seu nome estar em voga, mas nesse caso não foi um bom negócio para Daniel Vorcaro, essa foi a percepção. Por isso que ele trocou de advogado e por isso que o advogado deixou a defesa, Thaís.